Aleluia! Glória a Jesus. Tem sido um tempo especial esse fim de semana e podemos declarar com toda a convicção de que Deus ainda vai fazer muita coisa. Eu queria que você olhasse para um ou dois vizinhos de cada vez, não de uma vez, e falasse para eles: você não tem noção do quanto Deus ainda vai usar a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, ontem, antes de pregar, eu aproveitei para fazer uma propaganda de um evento em setembro, aqui em Fortaleza, com o genro do pastor Abe. E eu queria, pelo carinho que eu tenho pela família do Abe, falar mais uma vez do genro do Abe. Eles me mandaram hoje um vídeo do evento do dia 23 de setembro. Depois você fica com o seu celular no jeito, por quê? Estamos abrindo hoje, dando prioridade a vocês que estão na conferência, a possibilidade de sair na frente e garantir sua inscrição. E vai aparecer um QR Code depois do vídeo. Eu acho que deve ter dado certo, o vídeo deve estar no jeito. Por gentileza, pode soltar aí. E olhando para essa ousadia, olhando para a maneira como esses homens e mulheres viviam em Atos, o meu coração, ele se enche de alegria e um desejo de viver de uma maneira que se assemelha a dele. Eu decidi, Jesus, eu escolhi essa vida. E eu não consigo ignorar tudo o que eu já vi e desistir. Que escolha eu tenho? Amados, esse é um tempo de nos despertarmos. Não podemos ficar dormindo na luz quando nós temos uma missão tão importante para passar adiante. Precisamos viver com a disposição de sermos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus que andavam com ele entenderam isso. Então, quando falam, a gente vai matar se eu continuar fazendo, eles falam, vai ter que matar. Porque desse jeito eu estou agradando o Mestre. Eu jamais posso me calar acerca do que eu vi e ouvi. Se puder segurar esse telão com o QR Code um pouquinho mais, por favor. A última tela. Por esse QR Code aí você consegue ser direcionado ao link da inscrição. Isso também vai aparecer depois lá no site da Orvalho e nas mídias da igreja aqui. Mas caso você queira se adiantar, se garantir, né, todos os inscritos vão receber o livro Vimos e Ouvimos, que nós divulgamos ontem. E eu creio que é uma conferência, uma única noite de despertamento, né, de ativação, de provocar você em relação à incumbência da pregação. Vai ser algo especial. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. E eu gostaria que nós lêssemos juntos dos versículos 7 até o 9. Ontem eu procurei trazer uma palavra de encorajamento a cada um de vocês em relação ao fato de que eu e você não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. Quando, obviamente, estamos falando de imperfeições e das nossas limitações, não estou falando, né, de brincar com o pecado, não estou falando de falta de caráter, nada disso. Se por um lado nós precisamos entender que a graça de Deus nos leva acima de limitações, das nossas, né, faltas de habilidades suficientes para realizar a obra de Deus, por outro lado precisamos entender a contrapartida, né, aquilo que traz o equilíbrio, que é a importância de seriedade e de compromisso com Deus. Eu sinto de mexer nessas duas áreas e hoje eu vou dar um pouquinho do tom da segunda. Mateus capítulo 18, dos versículos 7 a 9, diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno
de fogo. Pai, nós declaramos nossa confiança e dependência no Senhor, na ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade. Oramos que o Senhor nos permita ter mais, ó Deus, do que uma mera reflexão, mais do que comunicar informação ou tentar gerar apenas alinhamento doutrinário. Nós oramos que o temor do Senhor possa tocar os nossos corações. Nós oramos que a Tua palavra ilumine os olhos do nosso entendimento. Nós oramos não só por compreensão espiritual, mas por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. Nós oramos que o propósito da Tua palavra, o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado se cumpra na vida de cada um. E desde já nós te damos glória, honra e louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o Senhor Jesus começa com a frase que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz, é inevitável que venham escândalos. O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta. Escândalos inevitáveis. E como eu não providenciei nenhum material gráfico para vocês, talvez você não vai perceber o detalhe de como eu decidi fazer essa pergunta. O nós deixamos entre parênteses e deixamos o evitáveis do lado de fora. A pergunta a ser feita é, de acordo com o ensino de Jesus, os escândalos são inevitáveis ou evitáveis? Se observarmos bem o texto, e eu vou tentar te provar isso, Jesus falou a respeito das duas coisas, e não, ele não estava se contradizendo, porque as suas declarações não são divergentes, elas são complementares. Antes de mais nada, eu quero começar chamando atenção para a palavra traduzida aqui, escândalo, em muitas versões bíblicas traduzidas como tropeço. Essa palavra escândalon, no grego, de acordo com o léxico de Strong, ela aponta para uma vara móvel, um gancho de uma armadilha. Ela é apresentada muitas vezes apenas como armadilha, cilada, ou qualquer impedimento colocado no caminho que faz alguém tropeçar ou cair. Às vezes é simplificado como pedra de tropeço, mas muitas vezes de forma alegórica é usada para falar de qualquer pessoa ou coisa pelo qual alguém torna-se presa no erro ou no pecado. O dicionário Vine diz, originalmente era o nome da parte de uma armadilha na qual se colocava a isca, por conseguinte, a armadilha ou a própria isca. No Novo Testamento, escândalo sempre é usado metaforicamente, e na maioria das vezes acerca de qualquer coisa que desperta preconceito ou torna-se obstáculo para outros ou os leva a cair no caminho. Essa é a razão pela qual a tradução brasileira apresenta Mateus 18:7 e todas as outras versões clássicas de Almeida também, com a frase, ai do mundo por causa dos tropeços. É necessário que apareça um tropeço, mas ai do homem por quem vem o tropeço, em vez de escândalo. A Nova Almeida atualizada também diz, ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. A NVI, a Nova Versão Internacional, diz, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. Em vez de escândalo ou tropeço, ele só usou cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Os escândalos podem ocorrer por meio da decepção, que a falha de alguém gera, como também por deliberada tentativa de fazer outros pecarem. A Bíblia também nos adverte sobre isso. Em Apocalipse 2,14, quando o Senhor Jesus diz, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas, aqui é escândalo, tropeço, diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Agora, seja a decepção que a falha de alguém gera, ou o que apresentamos, a deliberada tentativa de fazer outros pecarem, Jesus, na verdade, está falando a respeito do dano a terceiros que o pecado pode produzir, e não apenas daquilo que ele produz contra nós mesmos. Obviamente, isso não significa que não haja dano para quem peque, mas que ele não se limita apenas ao dano que a pessoa provoca a si mesma. O dano, ele se estende e também toca a vida de outras pessoas. E é esse, particularmente, o assunto principal, que nós vemos por trás do ensino de Jesus e da preocupação. Eu li do versículo 7 até o 9 de Mateus 18, mas se você quiser acompanhar e entender um pouquinho melhor o contexto, porque ele nos ajuda a compreender toda a aplicação que Jesus vai fazer depois, eu quero ler agora Mateus 18, dos versículos 2 até o 6. O texto diz assim, e Jesus, chamando uma criança,
Aqui é uma criança literal, né? Cronologicamente falando, né? Uma criança. Colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. É depois dessa declaração que o Senhor Jesus então afirma o que eu já li e repito: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, eu quero que você possa observar que o contexto imediato fala da preocupação com os pequeninos, de que eles não podem ser escandalizados. Nós não podemos colocar tropeços diante deles. E acredito que isso precisa ser parte de um código de valores e princípios da igreja, não apenas só quando falamos a respeito do bom exemplo. Essa é a ênfase principal. Mas nós precisamos ter uma cultura e uma mentalidade de proteger as nossas crianças. E é por isso que, enquanto cidadãos, numa nação como a nossa, que diz respeito a cada vez mais as crianças, com uma série de ideologias e de uma agenda complicada, nós não podemos apenas assistir isso tudo calado e precisamos de um posicionamento sério, porque é parte de um código de valores que o Senhor tem nos dado. Agora, a pergunta a ser feita é: embora Jesus falasse dos pequeninos, ele está falando de uma preocupação apenas que se limita às crianças naturais? Eu diria para você que não. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 2, a Bíblia diz: como crianças recém-nascidas, e aqui ele está falando, cronologicamente falando, a adultos, como crianças recém-nascidas, gente que acabou de experimentar o novo nascimento, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Sempre que alguém se converte, a visão que a Bíblia apresenta dessa pessoa que nasceu de novo, não importa se ele tem 50, 60, 70 anos de idade, é de que espiritualmente é uma criança. E como criança ele precisa de crescimento, ele precisa de processos de amadurecimento. E como criança, espiritualmente, ele é suscetível a algumas coisas que os maduros já não são. Paulo, por exemplo, escreve aos Efésios, ele diz para que vocês não mais sejam como meninos, levados e agitados por todo o vento de doutrina, né? E ele fala isso depois de dizer que nós temos que chegar à estatura do varão perfeito. Então o que Jesus falou se dirige de uma maneira muito clara às crianças na perspectiva cronológica, mas eu quero dizer que a ideia, o conceito, pelo próprio paralelo que a Bíblia estabelece, não exclui a ideia das crianças espirituais. Isso significa o quê? Que nós precisamos ter uma mentalidade de cuidado, uma mentalidade de zelo, que eu e você devemos viver a vida cristã com isso em mente. Ou seja, não se trata apenas da minha vida espiritual, da sua vida espiritual. E é lógico que cada um deve se preocupar consigo, antes mesmo do que de se preocupar com os outros, mas isso não significa preocupar-se apenas conosco. No reino de Deus, a gente entende que a gente ama o próximo como a gente se ama. A preocupação começa com a maneira como eu e você vivemos para com Deus. Mas nós não vivemos sozinhos, vivemos em comunidade. E o impacto de nossas escolhas, de decisões, mesmo aquilo que é errado, né? Não só aquilo que é certo, sempre afetará a vida de outras pessoas. E diante disso, uma pergunta que todo crente, seja líder ou ainda não tenha chegado a esse lugar, deve fazer é: qual o impacto que o bom testemunho tem na vida de outros? Mas outra pergunta, atrelada à primeira, é: qual o impacto que o mau testemunho tem na vida de outros? No meu primeiro ano de ministério pastoral, eu vou completar 30 anos de pastorado agora em dezembro. No meu primeiro ano do ministério pastoral, eu ainda me lembro de uma experiência que eu tive. Deus usou isso para me chacoalhar, no sentido de abrir a minha mente e perceber a seriedade do que estamos falando. Eu estava numa oficina mecânica e eu brinco que meu carro, assim, ele tinha uma paixão por mecânico. Ele não podia ver um camarada assim, usando um macacão sujo de graça, que ele já ameaçava falhar, né? Uma vez estava dirigindo, passei perto do cara com um macacão sujo de graça, o carro já ameaçou falhar. E eu ainda falei para ele, larga a mão de ser besta, aquilo é um borracheiro, estourou um pneu.
eu vivia naquela oficina. E o dono da oficina, ele tinha se convertido, era um novo convertido, estava frequentando a nossa igreja. Então, ele brincava que ele tinha muita atenção, porque eu vivia por lá. E ele está mexendo, trabalhando no meu carro, nós estamos conversando sobre alguma coisa que ele está mexendo. E de repente, do nada, ele para, ele olha para mim, ele fixa os olhos de uma forma que ele nunca tinha feito. E ele me diz assim: pastor, nunca caia. E eu não entendi, porque a gente estava falando de outra coisa. Eu falei: como é que é? Ele falou: nunca caia. O senhor não tem esse direito, porque tem muita gente olhando para você. E se o senhor cair, o strike vai ser grande. A igreja devia ter umas 400 e poucas pessoas naquela época. O ministério não alcançava muito mais gente do que a perspectiva da igreja local. Mas aquela advertência, eu simplesmente percebi que não era um novo convertido, imaturo, que não entende profundamente as coisas falando. Eu rapidamente reconheci que Deus estava falando pela boca daquele homem. E um santo temor se apoderou do meu coração. E eu quero te dizer algo e pontuar isso da melhor forma possível. O ministério é uma honra, o ministério é um privilégio. Eu não gosto de ver gente, especialmente pastores, reclamando das dificuldades do ministério. O livro de Hebreus diz: ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. O ministério, em qualquer expressão de cuidado, seja você ganhar uma pessoa, discipulá-la, cuidar dela, liderar uma célula, seja estar à frente de uma igreja, o ministério é uma honra e é um privilégio. Você pode dizer amém? Amém. Mas preste atenção, ele não é só um privilégio. Ele também é uma responsabilidade. E nós não podemos brincar com isso. Nós precisamos entender a seriedade que está por trás disso. E desde aquele momento, há quase 30 anos atrás, Deus de alguma forma começou a trabalhar comigo a ideia de que eu e você precisamos ser zelosos pelo lugar e a posição de influência onde Ele nos coloca. Ele colocou o seu nome em jogo, a sua reputação em jogo, quando confiou em nós, quando chamou a mim e a você. E se por um lado Ele diz: eu sei que você não é perfeito, e como pregamos ontem, Ele diz: eu vou trabalhando e aperfeiçoando você para que eu possa te usar. Por outro, fidelidade é uma escolha, fidelidade é uma decisão que cada um de nós tem que fazer e tem que sustentar para que as coisas não terminem mal em algum momento, depois da gente ter sido bênção para muitas pessoas. Então eu quero começar questionando, em primeiro lugar, o que é inevitável e o que é evitável. O que é que Jesus queria nos ensinar com essa instrução específica? Por que é que Ele para e gasta tempo dizendo: é inevitável que venham escândalos, mas ao mesmo tempo Ele pontua: ai do homem por meio de quem o escândalo vem. E depois Ele ainda fala a respeito de evitar. Porque diz: se tua mão te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Se o teu pé te faz tropeçar, ou mesmo causar tropeço para os outros depois do seu próprio tropeço, Ele diz: evite isso. Então a pergunta é: escândalos são evitáveis ou são inevitáveis? Cristo deu a entender as duas coisas. Não apenas deu a entender, eu acredito que Ele pontuou isso de maneira muito clara e muito explícita. Então, como nós conciliamos a declaração de que escândalos são inevitáveis e ao mesmo tempo a orientação de Jesus para que evitemos os escândalos? Como eu falei antes, as declarações do Senhor não são divergentes, não são contraditórias, elas são complementares. Então eu acredito que quando Jesus afirma: ai do homem pelo qual vem o escândalo, Ele deixa claro, em primeiro lugar, que não se trata de fatalismo, de determinismo. Olha, vai acontecer, não tem jeito, não há nada que possa ser mudado. Até porque, quando Ele diz ai do homem, Ele está responsabilizando essa pessoa. E se acreditássemos em predeterminismo fatalista, dizendo não tem nada a ser feito, vai acontecer mesmo, essa pessoa, que supostamente nem teve a escolha, estava determinada a isso, nem deveria ser julgada. Mas quando Jesus está dizendo ai daquele, Ele está dizendo: vai ter prestação de contas, vai ter juízo, e quem promove o escândalo será responsabilizado por aquilo que fez. Ao mesmo tempo, eu olho para a Escritura e vejo que quando o Senhor fala a respeito do nível de sacrifício, vamos chamar assim, não creio que Jesus está falando de forma literal sobre cortar a mão ou o pé, mas de um nível de disposição, dizendo: não há sacrifício que não possa ser feito para que escândalos sejam evitáveis. Eu e você precisamos entender então qual é o balanço. A não contradição está onde aqui? A conciliação das duas declarações está onde?
Eu acredito que nós temos que olhar dois aspectos. O que eu vou classificar do coletivo e o que eu vou classificar do individual. O aspecto coletivo, quando o Senhor Jesus está falando da humanidade como um todo. E o foco aqui é a natureza humana e a sua falibilidade. A ideia é de que alguns, na coletividade, vão acabar promovendo escândalo. Então, o Senhor está dizendo, nesse sentido, nessa massa humana falível e limitada, é inevitável que muitos cedam ao escândalo e que, portanto, os escândalos surjam no meio de vocês e apareçam. Mas quando Jesus vai falar sobre ser evitável, o que em outras palavras está dizendo é, mas não precisa ser com você. Ou seja, eu não posso evitar os escândalos de outros, mas eu posso evitar os meus. Quem está acompanhando a diferença? Então, se nós não fizermos essa distinção, nós podemos simplesmente decidir viver, fazer o quê? Vai acontecer, não tem jeito, né? Eles são, de fato, inevitáveis. Mas se no âmbito pessoal o escândalo não fosse evitável, qual seria a razão da orientação dada por Cristo? Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Ele está dizendo que é possível parar o escândalo. Onde? No âmbito individual. Porque eu sou responsável por mim mesmo, pelas minhas escolhas e não por outros. Eu não posso evitar escândalos de outros. Eu não posso evitar o escândalo de mais ninguém. Posso trabalhar na prevenção, posso fazer alertas como eu estou fazendo, mas eu sou responsável pelos meus. Mas os meus podem e devem ser parados e interrompidos. Então, olhando para a Escritura, eu percebo algumas coisas que nos ajudam a entender essa mentalidade de evitar. A oposição, por exemplo, à sã doutrina e a promoção da divisão entra nessa categoria de escândalo. Em Romanos, no capítulo 16, nos versos 17 e 18, o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provam divisões e escândalos, tropeço, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Ele está dizendo, é o tipo de gente de quem você não deve estar próximo. Sabe, ainda que você não possa evitar o escândalo de outro, você pode evitar o promotor de escândalo. Mas a Bíblia relaciona esse comportamento não só como pecados deliberados, muitas vezes é a oposição dessa doutrina. E sempre tem aquele grupinho da oposição. Não acho que é bem assim. Aqueles que promovem divisões, eles estão nessa categoria. Depois, em Romanos 14, dos versos 13 a 15, o apóstolo Paulo nos mostra que não é só pecado direto que gera escândalo. Pode ser o indireto. O que eu chamo de pecado indireto? Quando o erro não está necessariamente no que eu faço, mas sim na forma como eu faço. Aquilo que eu estou fazendo pode não ser pecado, mas a maneira de gerenciar pode levar outros a pecar. E eu estou promovendo o tropeço de outro, ainda que eu necessariamente não tenha tropeçado no sentido da quebra de mandamento. Eu tenho outro nome para isso, se chama uso irresponsável da liberdade. E muitas pessoas ficam advogando o seu direito de ser livre em relação a algumas práticas, e não importa se eles estão atropelando gente imatura no meio do processo. Então, em Romanos 14, de 13 a 15, Paulo diz, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse impura. Se você olhar o contexto, Paulo está falando sobre alimentos. As discussões dentro da igreja, o que pode, o que não pode comer, o que pode, o que não pode beber. Paulo está dizendo, eu estou convencido que não tem nada impuro, a não ser para aquele que imagina assim. Ou seja, a Bíblia não estabeleceu essas restrições. No entanto, o julgamento por causa dessas coisas estava no meio da igreja, estava no meio do povo. Alguns tinham essas preocupações por causa de uma herança da vida antes da conversão, misturando outros valores, mas a confusão estava lá instalada. Aí Paulo diz assim, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então mesmo Paulo que está dizendo, olha, um crê que pode comer de tudo, o outro que é débil na fé, acha que só pode comer legumes, muitas pessoas eram contrárias ao consumo da carne,
Paulo já deixou claro de que lado e em que time ele jogava. Quando ele chamou o que acreditava que só podia comer legumes de débil na fé. Ele está dizendo, tem debilidade, tem fraqueza. Isso não significa que você não possa escolher ser vegano. Significa que você não pode inventar uma doutrina a respeito disso, que não exista na Bíblia. Então, apesar de não acreditar que era pecado, o que é que Paulo dizia? Se comer carne faz o meu irmão tropeçar, eu prefiro ficar sem comer. O que é isso? Isso se chama a lei do amor. Não adianta eu defender a minha liberdade como maduro, se isso custar a consciência de um imaturo que ainda não foi devidamente ensinado. Quem está compreendendo a diferença? E, basicamente, algo que a palavra de Deus nos orienta e resume a essência do Evangelho. Andar em amor previne escândalos. Em 1 de João, no capítulo 2, nos versos 10 e 11, a Bíblia diz o seguinte, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quando eu e você nos dispomos a andar em amor, em respeito, quando temos uma consciência de andar no temor do Senhor, não só porque o amamos e queremos agradá-lo, mas de que nossas ações e condutas transbordam, afetam terceiros e não apenas nós mesmos. E decidimos e escolhemos, por amor, sermos cuidadosos e cautelosos. Não haverá promoção de tropeço em momento algum. E dessa forma, no âmbito pessoal, ainda que não no coletivo, o escândalo pode ser evitável. Essa é a nossa primeira pontuação e discussão. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que liderança na Escritura, ela é fundamentada no exemplo. E ao mesmo tempo que nós vamos dando gás em todo mundo, né, precisamos nos dispor a essa influência, ganhar pessoas, cuidar delas, liderar, multiplicar as células, plantarmos igrejas, vemos o Evangelho se estabelecendo, porque é dessa forma que ele se multiplica. Nós também precisamos chamar as pessoas a uma consciência de que, ainda que não sejam perfeitas, elas precisam ser exemplares. Isso significa que até em situações onde erram, a forma como lidam com isso precisa ser exemplar. E nós não podemos simplesmente, enquanto encorajamos, vamos lá gente, o Senhor está conosco, nós podemos, porque Ele tem recursos, nós não podemos ignorar a importância de chamarmos cada um a um lugar de consciência sobre a seriedade que a missão de liderar, ela envolve. Colocando o quê? O princípio do exemplo. Ele é o padrão bíblico para que a gente viva a vida cristã. Em João 13,15, Jesus diz, porque eu lhes dei exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Então Jesus estava dizendo, eu não apresento só preceitos, eu não dou apenas orientações teóricas. Jesus estava se colocando como modelo. Ele está dizendo, faça o que eu faço. Ele está dizendo, me imite. E lá na frente, isso vai ser sustentado na forma de doutrina. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Aonde isso nos coloca? Eu lembro que desde a adolescência, eu ouvia muito uma frase, aliás, a gente ouvia tanto que teve uma época que eu quase achei que ela estava na Bíblia. A frase era, não olhe para o homem, olhe para Jesus. A pergunta e o questionamento que eu quero fazer é, essa frase e o seu uso é correto ou não? E a resposta, depois de muitos anos pensando que eu cheguei, é sim e não. Por que sim e não? Se a frase for usada como uma espécie de desculpa, como uma forma de se eximir da responsabilidade de dar exemplo, ela está errada. Porque Paulo não estava dizendo para as pessoas só olhe para Jesus. Ele dizia, olhe para mim e me imite do jeito que eu estou olhando e imitando Jesus. Ou seja, nós não temos o direito de dar alguma desculpa no sentido de nos eximir da responsabilidade de sermos exemplares. Então a frase não pode ser usada nesse sentido. Agora, em que sentido ela é correta e deveria ser aplicada, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Se for um ato de sobrevivência da fé, entendendo que mesmo que homens falhem, porque o escândalo de outros são inevitáveis, os nossos é que são, eu e você não precisamos, por causa deles, tirar os olhos de Jesus, aí ela faz sentido. Mas nós precisamos entendê-la e usá-la da forma correta, porque o princípio do exemplo precisa ser entendido e praticado por cada um de nós. É responsabilidade de todo cristão e não só de um líder.
Como nós lemos agora há pouco, Romanos 14:15, ele diz, se o teu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Então ele diz, não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Então, está falando dos irmãos, não apenas de liderados. E nós precisamos ter uma conduta exemplar, que inspire não só aqueles que lideramos, mas que nunca macule ou fira a consciência de ninguém à nossa volta. Nosso comportamento, de acordo com o ensino bíblico, o testemunho de vida que eu e você temos, ele deveria servir para embelezar a doutrina que eu e você pregamos. Em Tito, no capítulo 2, dos versos 7 a 10, a Bíblia diz, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Se você puder, fala para alguém aí ao seu lado, fala, seja você mesmo um exemplo. O texto diz assim, no ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Em outras palavras, cala a boca da oposição, não dá motivo. Não dê motivo para que ninguém fale nada contra a você. E diz, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. As versões mais antigas dizem a fim de ornarem, de embelezarem a doutrina de Deus. Você consegue imaginar se de 50 a 60 milhões, que é a variação da quantidade de evangélicos que se especula que nós temos no país, cada um deles fosse um crente fiel no seu trabalho, não fosse respondão, desse o melhor de si, não furtasse, quando eu falo disso, não é tirar um clipes de uma empresa que não é sua, que não lhe pertence, que o tempo todo ele realmente se posicionasse dando toda a prova de fidelidade. Você consegue imaginar qual é o impacto disso? Não apenas na fibra moral da sociedade, mas em termos de dar ao Evangelho a credibilidade que muitas vezes lhe falta. Então, nós temos um chamado, quando falamos dos escândalos evitáveis, nós temos um chamado para entender e corresponder com Deus, quando falamos sobre o princípio do exemplo. Então, dito isso, tanto questionando o que é inevitável, como o que é evitável, que eu falei em primeiro lugar sobre os escândalos, na perspectiva coletiva e individual, entendendo o princípio do exemplo, eu quero terminar fazendo uma pergunta e um questionamento, porque eu e você não podemos nos iludir sobre isso. Se Jesus diz que é inevitável que venham escândalos de outros, ainda que eu e você devemos evitar os nossos, a gente não consegue evitar o de todos os outros. A pergunta a ser feita é como lidar com os escândalos? Porque eles vão surgir no contexto da igreja. E sabe, eu não sei você, mas eu já preguei o evangelho a tanta gente desviada. E quando você pergunta, por que se Jesus era tão bom, porque alguns choram quando você fala de Jesus, era tão bom, eu digo, se era tão bom, por que é que você largou mão? E as pessoas costumam dizer, eu me decepcionei. E sabe, a minha pergunta é, será que não apenas eu e você sabemos como lidar, mas será que, obedecendo ao ensino de Jesus, de reproduzir aos discípulos que fazemos tudo que ele ensinou, nós estamos orientando as pessoas a estarem prontas para os escândalos quando eles aparecerem? Porque nós precisamos entender que toda essa informação bíblica não está ali à toa. Ela tinha um propósito prático, preparar a gente para quando os escândalos inevitáveis de outros surgissem. Então, a pergunta a ser feita é, se Jesus quis nos preparar para lidar com isso, o que ele tinha em mente? Eu acho que uma coisa que eu e você não podemos ignorar é que decepção é proporcional à expectativa. E muitas vezes nós exageramos a expectativa de outros. Não que fazemos isso intencionalmente, mas só de silenciar e não lembrar as pessoas que não importa o quão maravilhosa seja a vida cristã, o quão extraordinário seja a experiência de conversão, o quão bom pode estar sendo viver no meio dos santos, nós precisamos preparar as pessoas dizendo, ei, nós vamos ter problemas. E quando os problemas surgirem, nós temos que saber lidar com eles. Eu olho para muito crente, ele não tem uma mentalidade de resolver problema. Ele tem problema com o vizinho, ele muda de casa. Ele tem problema no trabalho, ele muda de emprego. Ele tem problema na igreja, ele fala o quê? Muda de igreja. Porque a mentalidade não é estar pronto, encarar, saber lidar, resolver. E sabe,
Se eu e você não entendemos que isso pode ser um problema do jeito que a Bíblia apresentou, nós não vamos conseguir ajudar aqueles que Deus tem nos confiado. Então, algo que eu tenho procurado promover, desde a nossa liderança até todos os nossos liderados, é um entendimento de que ninguém, nem mesmo os líderes, estão acima de qualquer suspeita. Ninguém. É por isso que cada um de nós, chamado por Deus ao ministério, precisamos viver no temor do Senhor, aos pés da cruz, em rendição contínua, sem deixar de orar. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Ninguém está acima de qualquer suspeita, nem os líderes, nem os que governam a igreja. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 19, o apóstolo Paulo diz: não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O que ele está dizendo? Se for só a palavra de uma pessoa qualquer contra o líder, a palavra de um contra o outro, ele diz: nós vamos dar o voto de crédito para aquele que passou por processos e tem sido acompanhado desde então. Agora, tem mais testemunhas que possam atestar um comportamento ruim, abre o disco e denúncia. Dê direito ao fato de que isso seja exposto, não apenas exposto. A ideia da denúncia era justamente para que a situação pudesse ser tratada, para que o problema pudesse ser resolvido. Então, uma igreja que se preocupa em dizer que até os seus líderes podem ser alvo de denúncia de várias testemunhas, está nos apresentando qual a ideia e conceito? Que nenhum de nós é perfeito a ponto de estar acima de qualquer suspeita. Quando eu olho para isso, não significa, eu não estou aqui tentando dizer que está tudo bem falhar. Ah não, até os líderes falham, nós vamos ter que aceitar isso. Não é a ideia de dizer está tudo bem. Jesus disse: ai daquele por meio de quem o escândalo vem. Haverá prestação de contas. Haverá o trato divino para com essas pessoas. Outro texto que me traz muito temor é a declaração de Jesus em Mateus 13, 41 e 42. No final da parábola do joio e do trigo, o Senhor arremata com a seguinte declaração: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalon, no grego, os que promovem tropeços, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Deus vai julgar quem promove escândalo. Isso é fato. Quando o Senhor Jesus fala, ai do que promove, melhor lhe fora que amarrassem uma pedra e o lançasse no fundo do mar. Já teve gente: pastor, a Bíblia está advogando a gente eliminar os que promovem escândalo de forma literal. Eu digo, não. A Bíblia está advogando suicídio no caso de quem promove escândalo. Não. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que é melhor você não viver do que viver para derrubar a vida de outros. Sabe, eu e você precisamos entender, a vida é um privilégio, ela é bela, ela deve ser vivida de forma intensa, alegre, aproveitando a oportunidade que Deus nos dá de servi-lo, mas não vale a pena viver para ser promotor de escândalo. Isso significa que antes de qualquer escolha, eu e você precisamos ter valores bem fundamentados em nós, que possam nortear a nossa conduta. Mas a pergunta é, se alguém falhar, já que estamos falando do escândalo dos outros, e não mais dos nossos que vamos evitar, se alguém falhar, o que devemos fazer? Principalmente quando falamos de líderes, porque é profundamente desanimador. Eu, pela misericórdia de Deus, tenho podido rodar não só esse Brasil todo, mas muitas nações pregando o Evangelho. Honestamente, eu volto e me vejo chorando diante de Deus, dizer assim, eu não aguento mais ver pastor e líder dando problema. Mas a pergunta a ser feita é, o que nós devemos fazer? Eu gostaria que você pudesse tentar anotar ou memorizar 4 ações práticas que eu acredito que nós precisamos promover como cultura no meio do nosso povo e daqueles que lideramos. Em primeiro lugar, não se afaste de Jesus por causa dos que tropeçaram. Você pode repetir isso comigo? Diga, não se afaste de Jesus por causa dos que tropeçaram. A Bíblia fala sobre gente que é classificada como inimigos da cruz. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 17, Paulo diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, até agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele diz, estão no nosso meio, o joio está aí. Mas qual é a ideia? A ideia é que os inimigos da cruz não podem ter mais influência na minha e na sua vida do que aquele que morreu por nós na cruz.
Então não faz sentido que a gente dê mais moral aos inimigos da cruz pela conduta deles do que todo o sacrifício que Jesus fez por nós. Isso é uma escolha que nós precisamos fazer. Por quê? Se os escândalos são inevitáveis na perspectiva coletiva, é uma questão de tempo. A questão não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, é por meio de quem vai acontecer. Mas se acontecer, eu e você precisamos ter dentro de nós um posicionamento de dizer: eu vou manter os olhos firmes em Jesus, como diz Hebreus capítulo 12, o verso 1, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é o autor, foi ele que começou a minha fé, ele é o consumador, ele que termina. Eu não vou deixar ninguém abortar minha fé antes. Jesus começou, Jesus termina, e até o dia de encontrá-lo, eu vou me posicionar para, como Paulo dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, ninguém vai roubar minha fé. Principalmente o inimigo da cruz. Segunda coisa, não desvalorize a palavra pelo não cumprimento dos que ensinaram. Você pode repetir isso? Diga: não desvalorize a palavra pelo não cumprimento dos que ensinaram. Olha o que Jesus diz em Mateus 23, de 1 a 3. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Tem gente ensinando a palavra que em algum momento não está praticando a palavra que ensinou. O que é que Jesus está dizendo? Separe as coisas. O que eles estão falando, você tem que fazer, porque não é a palavra deles, é a palavra de Deus que eles comunicaram. Mas se eles não estão dando exemplo, porque não querem obedecer a Deus, você não imita a falta de exemplo deles. Fica só com o que Deus falou. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava ensinando: valorize a palavra a despeito da falta de exemplo de quem ensinou. Você não joga fora a palavra porque quem te ensinou deixou de praticá-la. A palavra de Deus orienta a minha e a sua vida. E a minha e a sua vida não é guiada por um discipulador, a minha e a sua vida não é guiada por um pastor. Nós somos guiados e dirigidos por aquilo que a palavra de Deus nos diz. E se alguém deixar de cumpri-la, então nós tiramos os olhos dele e colocamos em Jesus, como foi dito antes. Mas nós não desvalorizamos a palavra porque alguém não a levou a sério. Quem está entendendo? Terceiro lugar, afaste-se dos promotores de escândalo. Se você puder, repita isso comigo: afaste-se dos promotores de escândalo. Romanos 16, 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. A palavra de Deus fala de um código social que não é meramente você punir pelo isolamento, mas é dizer: nós não vamos permitir que a sua conduta errada e escandalosa influencie mais gente. Essas pessoas podem se arrepender, elas podem ser restauradas, não estamos discutindo isso, mas até que se sujeitem aos processos, nós nos afastamos delas, mas não do Senhor. Amém? Quarto lugar, escolha olhar para os que permanecem firmes. Você pode repetir isso? Diga: escolha olhar para os que permanecem firmes. Anos atrás, eu me lembro de um momento, para mim, de muita dor e vergonha, quando alguém da nossa equipe pastoral perdeu o exemplo. Essa pessoa desistiu do casamento, da família, sabia e entendia todos os princípios, os processos de disciplina a qual seria submetido, e assim não houve formas de recuperar e trazer essa pessoa a um arrependimento e uma mudança de comportamento. Então nós tivemos que ir subindo todos os níveis de disciplina que Jesus estabeleceu, desde o confronto pessoal, o confronto com testemunhas, até levar diante da igreja e excluir aquela pessoa da comunhão e do nosso meio. E quando chegamos nesse ponto, eu não me lembro de nunca ter sentido tanta vergonha, porque um de nós, um da equipe de liderança e de governo, que deveria ser exemplo, tinha perdido o exemplo. Aquilo foi um processo muito doloroso, antes, durante, depois. Mas eu me lembro nesse dia em que, envergonhado, chorando, eu pedi perdão à igreja. Alguém disse: pastor, não foi o senhor que fez. Eu falei: mas foi um dos nossos, que não deveria ter feito. Mas eu lembro que no final do culto, tinha uma fila de gente dizendo: pastor, nós estamos vendo a seriedade de vocês.
Ninguém varreu o problema para debaixo do tapete. Ninguém escondeu. E um deu problema e faltou com o exemplo. Todo o resto está se posicionando com seriedade. Vários, sem ter combinado, se aproximavam e diziam: nós escolhemos olhar para aqueles de vocês que estão dando exemplo e não para aquele que chutou o balde. Sabe, são escolhas que nós precisamos fazer. Tem gente que valoriza o erro de um único e deixa de olhar para uma multidão de outros que continuam dando exemplo. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Filipenses, no capítulo 3, de 17 a 19, Paulo diz: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo está dizendo, tem outros que estão nos imitando, e porque eles me imitam como eu imito Cristo, então eu imito Cristo, eles me imitam, logo eles também estão imitando Cristo, vocês podem imitá-los também. Ele está falando de uma cadeia de exemplo, de gente que se posiciona como referência e modelo. Aí ele diz assim: pois muitos andam entre nós, eu falei disso antes, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, até agora digo chorando, são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo que deveriam se vergonhar, visto só pensam em coisas terrenas. Mas, Paulo está dizendo, ainda que essa turma esteja esculhambando aí no nosso meio, escolha olhar para os que permanecem firmes. Sabe o que ele está dizendo? Alguns podem ter perdido o exemplo, é inevitável que na coletividade os escândalos apareçam, mas tem um monte de gente que continua fiel, tem um monte de gente que continua comprometida com o Senhor. Então escolha olhar para os que estão fazendo a coisa certa e da forma certa. Eu e você precisamos entender que quando falamos trabalhar a fé daqueles que Deus nos permite ser influenciadores, nós devemos levá-los, devemos ter isso em nós, mas também devemos levá-los a ter o que eu chamo de uma fé que sobrevive a tudo. Eu gosto de falar dos dois lados da moeda, ou seja, não se trata apenas do que outros fazem, mas de como reagimos. Quando Jesus gastou tempo preparando seus discípulos, ele tentou criar neles resiliência espiritual, uma fé que sobrevive. Por exemplo, e deixa eu dar alguns exemplos do que Jesus ensinou. Em Mateus 5, 11 e 12, Jesus nos preparou para as difamações. Mas tem gente que quando as pessoas começam a falar mal dele por causa da fé, ele desanima. Mas o Senhor disse que a gente deveria esperar isso, que a gente deveria se preparar para isso. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus nos preparou para perseguições, Mateus 10, 23. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Ele nos preparou não só para difamações, perseguições, mas até para se isso escalonasse para o nível de ameaça de morte. Um irmão entregará a morte a outro irmão, o pai entregará o filho, haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, resiliente, esse será salvo. A Bíblia nos preparou para ter problema com os irmãos, sabia disso? Em 1 Coríntios, no capítulo 11, nos versos 18 e 19, Paulo diz, porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade, e até é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Alguns estavam reclamando, Paulo, não dá muita divisão na igreja. Ele diz, pois é verdade, isso tem. Mas quando elas aparecem, ela mostra quem é maduro e quem não é. Sabe quem foi que disse para mim e para você que nós não teríamos problemas? As pessoas criam uma fantasia sobre a igreja. Eu me lembro no meu primeiro ano de ministério pastoral, que eu me orgulhava de falar a verdade, e o slogan era, doa quem doer, até o Espírito Santo, minha mulher e o Ebe tirar isso de mim. Eu lembro de uma irmã que um dia chega para mim, ela tinha feito um barraco com outras duas, a confusão tinha sido grande, eu já tinha sido informado. E ela chega para mim e diz, pastor, vim lhe comunicar que eu estou saindo da igreja. Falei, é mesmo? Por quê? Falei, deixa ela dar a versão dela. Ela diz, porque não tem amor nesse lugar. Falei, você está falando isso por causa do barraco com fulano e beltrano? Ela falou, isso mesmo, que bom que o senhor já está sabendo. E eu me recuso a ficar num lugar que não tem amor. Então estou saindo da igreja. Eu falei, irmã, fica à vontade, mas só vou te pedir uma gentileza. Ela falou, qual? Eu falei, seja coerente com o seu discurso, passe em casa, pega suas malas e abandone seu marido e seus filhos.
Ela me olhou com os olhos arregalados, escandalizada. Que homem de Deus daria um conselho dele? Eu falei, estou dando conselho nenhum. Só estou pedindo que a senhora seja coerente com o que a senhora já acredita. A senhora disse que não vai ficar na igreja porque não tem amor. A sua definição de não ter amor aqui é por causa de um barraco com as duas que a senhora teve. Lá na sua casa, a senhora faz barraco com seu marido, seus filhos todo dia, então lá não tem amor, com certeza. Eu falei, vaza de lá, vai embora também. Primeiro ela me olhou com raiva. Depois ela começou a segurar a vontade de rir. Ela falou, o senhor me pegou de jeito, não foi? Eu falei, peguei. Eu falei, criatura, o que é amor para você? Amor é ausência de problema? Eu falei, seu marido é a encarnação do amor porque ele te aguenta. Ninguém mais suporta a senhora e aquele homem te aguenta. Seu marido não fugiu de casa, seus filhos não fugiram de casa. Então, a gente não pode dizer que por causa do barraco não tem amor. É o amor que faz eles aguentar os barracos que a senhora faz. Eu falei, honestamente, era a gente que queria fugir da senhora. Mas porque a gente tem amor, nós vamos aguentar a senhora. Aí disse, então eu fico. Hoje eu falaria a mesma coisa, com muito mais jeito. Mas nós precisamos preparar as pessoas para isso. Também a Bíblia, além de nos preparar para os problemas com os irmãos, ela também nos prepara para os que se desvirtuam no nosso meio. Perderam a linha. Em Atos, no capítulo 20, nos versos 29 e 30, o apóstolo Paulo, numa conversa com os presbíteros de Éfeso, em Mileto, ele diz, eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. A Paulo está dizendo, mas infelizmente o ataque não é só externo. Ele diz, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Por que é que Paulo vai preparar a igreja de Éfeso para isso? Porque ele sabe que vai rolar, é inevitável, quando você fala da coletividade dos outros. E se a gente não pode evitar o escândalo dos outros, só os nossos, nós precisamos criar nos nossos discípulos resiliência e uma fé que sobreviva a essas coisas quando elas acontecerem. O ensino de Jesus também incluiu o perdão aos que falham conosco. Jesus disse aos seus discípulos, agora vou ler a versão de Lucas 17. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Melhor lhe seria para isso que uma pedra de moinho fosse pendurada a seu pescoço e fosse atirada ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Mas agora olha o que Jesus diz, esse detalhe está no registro de Lucas. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, tropeçar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes é para dizer, estou arrependido, perdoe. O que é que Jesus está dizendo? Não só espere que vai acontecer, mas esteja pronto para perdoar. Para que você não deixe o tropeço dele destruir você e a sua relação com Deus. Quem está entendendo? Então, eu encerro com muito... Eu acho bem legal quando vocês falam disso. Mas o melhor está por vir. Eu encerro chamando você, só para a gente concluir a ideia. Nós precisamos reconhecer que quanto a outros, os escândalos são inevitáveis, porque nós não podemos controlar os demais. Então, para com eles, nós temos que nos preparar. Agora, me deixe dar uma palavra específica. Se você já passou por isso, e infelizmente, em algum momento, você serviu de escândalo e fez outros tropeçarem, permita-se ser guiado pelo ensino bíblico, alinhe-se com ele, né? Desde o sentido de arrepender e consertar o que for possível, como também de não deixar de acreditar que sua vida espiritual pode decolar e que de hoje em diante você pode ter uma postura firme de dizer, no âmbito pessoal, eu vou evitar o escândalo e eu não vou ceder a ele. Não lutando sozinho, não lutando só com a minha força, com os recursos divinos, com a graça de Deus, mas eu vou retomar o testemunho. Se você foi vítima do escândalo de outros, talvez você precise não apenas perdoar, mas lembrar daquelas 4 coisas que nós falamos agora há pouco.
Não se afaste de Jesus por causa dos que tropeçaram. Não desvalorize a palavra de Deus pelo não cumprimento dos que ensinaram. Afaste-se dos promotores de escândalo. Convívio, embora você vá liberar perdão. Escolha olhar para os que permaneçam firmes. Mas não desista. E tenha e desenvolva uma fé que é resiliente. Quando eu olho para essas declarações, existe temor no meu coração. Porque eu não quero apenas ser aquela pessoa, como falamos ontem, que porque conhece o seu Deus é forte, faz proezas, para daqui a pouco lá na frente esculhambar e desfazer tudo e jogar uma bomba em cima do que Deus fez. Eu quero crer de todo o meu coração em tudo aquilo que falamos, eu tenho procurado viver, sobre entender nossa identidade, ampliar nossa produtividade, mas fazer isso sempre debaixo de muito temor, debaixo de muito zelo, dependendo de Deus, para que eu e você possamos ser fiéis, frutíferos até o fim. Aliás, é o fim que vai nos tornar definitivamente imitáveis. O livro de Hebreus diz que nós devemos observar atentamente a vida dos nossos líderes, para que então a gente possa imitar a fé que eles tiveram. É quando alguém partiu para o Senhor, é quando alguém completou a sua missão, que nós podemos de fato olhar o fim da vida. Porque sabe, mesmo olhando para a Bíblia e para a história, a maioria dos homens e mulheres de Deus tropeçaram, não tropeçaram no início. A maioria tropeçou no fim. É o momento onde eu e você achamos que aprendemos a fazer a obra de Deus e que a gente não precisa ser tão dependente do Senhor. É o momento onde a gente se enche de orgulho e autossuficiência. É o momento onde paramos de humilhar-nos diante do Senhor, reconhecendo o que falamos antes da graça. E a maionese desanda, como dizem alguns. Mas Hebreus 13, 7. Eu citei, mas eu quero terminar lendo o texto. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Quando eu e você terminarmos bem, como Paulo terminou bem. Uma das minhas maiores orações, mais recorrentes, mais repetidas, tem sido dizer: Deus, eu quero terminar bem. Eu quero poder dizer como Paulo no final: eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, o propósito, mas eu guardei a fé. Eu não sei o que você pensa sobre o que o dia estará escrito na sua lápide, mas eu espero que na minha alguma coisa esteja escrito dizendo: ele honrou o sacrifício de Jesus até o fim. Não apenas durante a temporada, não apenas durante um período de frutificação no ministério, mas ele se tornou digno de ser imitável. Sabe que no seu coração haja temor. O ministério é um privilégio, é uma honra. Eu vejo gente que ouve isso e fala: então não quero. Eu digo: não, é uma honra. É uma honra e nós precisamos abraçá-lo, mas precisamos abraçá-lo com toda a seriedade. E há algo no meu espírito que eu sinto que Deus quer fazer dentro de cada um de nós. É como se Deus estivesse tentando dar presta atenção, acordar muitos de nós. Eu gostaria que nós pudéssemos terminar alguns poucos minutos de oração, suplicando que o temor de Deus encontre lugar em nós, que possa haver em cada um de nós uma resposta de seriedade, dizendo: eu posso até não evitar os escândalos de outros, mas os meus seguramente serão evitados, nem que me custe uma mão, um pé ou um olho, nem que me custe a própria vida, mas eu não vou me dobrar diante de nada que desonre o nome do Senhor ou possa derrubar a vida de outras pessoas. Eu gostaria de chamar a um momento onde a gente terminasse assumindo um compromisso com Deus, renovando a nossa aliança de fidelidade para com Ele. Agora eu sei que o Espírito Santo está mexendo forte com algumas pessoas, chamando-os não só a renovar a sua aliança de fidelidade, mas chamando muitos de vocês a um lugar de arrependimento, de conserto, de recomeço. E eu não quero de forma nenhuma te expor. Nós estamos num ambiente que celebra o arrependimento, que faz festa. Mas se você entende que o Espírito Santo está te chamando a um recomeço, não só a renovar a aliança de fidelidade,
mas é dizer: eu preciso começar de novo e de forma séria. Eu quero que você tenha liberdade de, enquanto todos nós oramos pela reafirmação do compromisso, que você precisa de algum conserto, de algum recomeço, de alguma expressão de arrependimento, que você tenha liberdade o mais rápido possível, sair do seu lugar e vir aqui à frente. E que a gente possa dizer: Senhor, houve escândalos que não foram evitados, mas daqui para frente eles serão. Daqui para frente uma nova história será escrita. Um novo posicionamento, ele será tomado. E será tomado aqui e agora, diante do Senhor. Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira. Ore como se achar melhor, em pé, sentado, de joelhos, em voz alta, em voz baixa. Nós vamos nos posicionar em um breve momento de rendição, de entrega, de submissão ao Senhor. Eu sinto uma graça tão grande sendo derramada. Eu sinto o amor de Deus sendo derramado desse lugar, nos chamando a ter zelo pelos pequeninos, a ter zelo pelo rebanho dele, a dar a ele o devido retorno de honra. Então vamos fazer isso por alguns momentos. Quero ser as tuas mãos, Santo Deus, ajuda-me, Santo Deus, ajuda-me a ser como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus, eu quero ser, Senhor. Meu Deus, nós te damos graças. Porque mesmo o seu alerta, sua advertência, são expressões do teu amor para com cada um de nós e para com o teu rebanho. Obrigado por nos confiar um privilégio tão grande, de poder sermos teus servos, de podermos abençoar a vida de pessoas.
Oramos, ó Deus, que a seriedade do que apresentamos não afugente ninguém. Oramos que o Teu Espírito nos atraia cada vez mais à disposição de cooperar com o Teu chamado. Porque o mesmo Deus que nos capacita para fazer uma obra que não podemos, também nos santifica. Hoje é o momento onde muitos de nós, à semelhança de Isaías, te dizemos: sou um homem de lábios impuros, porque cremos que é uma provisão sobrenatural de santificação e que ainda há brasa no altar para ser liberada sobre as nossas vidas. E nós oramos que a Tua palavra siga nos inspirando a uma dedicação, não apenas ao trabalho. Que a mesma graça que nos levará a ter resultados opere em nós, nos capacitando para a obediência, para permanecermos firmes, para andar em santidade, para nos manter exemplares, porque não poderemos fazer isso apenas pelo nosso esforço. Sabemos a importância da nossa decisão, sabemos que somos responsáveis por ela, mas sabemos que precisamos dos Teus recursos, porque, como o Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. É hora que possamos sair desse lugar não só com o temor da advertência, mas com a graça especial, nos fortalecendo para que possamos corresponder contigo. E que na vida de cada um de nós, enquanto indivíduos, os escândalos sejam, sim, inevitáveis. Para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo. Em nome de Jesus.